Eu fui treinada para ser uma pessoa que tirava as melhores notas e era a melhor no esporte. Para mim, na época, parecia ser uma alegria porque eu conseguia corresponder a essas expectativas, mas o sentimento de cobrança era muito forte. Se eu não correspondesse, eu tinha medo. Tinha medo de me aproximar das pessoas, dizer que eu não conseguia, tinha medo no futebol de perder um pênalti, tinha medo na escola de não tirar uma boa nota, tinha medo de não ser amada por não corresponder a essas expectativas. Então, o sentimento que me vinha quando eu não correspondia era um sentimento de frustração, porque eu acreditava que aquilo era o sentido da minha vida, né? Olá, meu nome é Helena, tenho 27 anos, sou natural da cidade de Alfenas, no sul de Minas Gerais. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é o nosso Deus, é nele que precisamos colocar a nossa confiança. É isso mesmo, precisamos dizer a cada instante, Jesus, eu confio em vós. Nele está a nossa vida, estão os nossos projetos e precisamos abrir o coração para Ele, que tem muito mais do que nós podemos pedir. O nome dele é misericórdia, é um amor que atrai a fraqueza humana e transforma toda a miséria, toda a debilidade em grande sinal de amor, para que o mundo creia que Ele é vivo e fiel e que pode fazer tudo em cada um de nós. O programa de hoje traz a história da Helena Assunção, uma jovem missionária da comunidade Aliança de Misericórdia, que entende que o caminho da sua vida espiritual é a fidelidade às pequenas coisas, que quebra todo o orgulho, que quebra toda a soberba e nos transforma sempre em pequenos sinais da misericórdia do Senhor. Vamos numa atitude de oração acompanhar a história de hoje neste programa Histórias em Oração. Eu nasci numa família simples, sempre convivi com meu pai e minha mãe e tenho uma irmã 7 anos mais nova do que eu. Minha infância foi uma infância tranquila, minha mãe tinha um bom emprego, com isso eu tive muitas oportunidades de estudar numa escola particular, oportunidades de fazer um curso de inglês, oportunidades de fazer uma catequese, oportunidades de cursar um crisma, porque minha família me deu essa educação católica. Porém, apesar de tudo isso, eu escutava falar de Deus, mas não tinha um conhecimento, uma experiência profunda com Ele. Os meus pais, a partir de todas essas oportunidades, de todas essas chances, exigiram que eu pudesse ter boas notas, que eu pudesse ser uma boa pessoa e que eu pudesse corresponder aos valores que eles me passavam. E a partir disso, eu fui criando dentro do meu coração uma pessoa que precisava ser sempre a melhor. Eu precisava ser a melhor na escola, a melhor em casa, a melhor no esporte, a melhor no meu grupo de amigos. E com isso eu acabei colocando algumas máscaras para que eu pudesse me apresentar bem diante das expectativas das pessoas. Então, quando eu entrei na minha adolescência, por volta dos meus 13 anos de idade, eu acabei fazendo uma forte experiência com Deus, porém não soube aproveitar dessa oportunidade, não soube aproveitar daquilo que eu estava vivendo naquele momento e também não tinha muito conhecimento sobre aquilo. E talvez por falta de algum auxílio, até mesmo na minha escolha, eu acabei com 14 anos conhecendo aquilo que o mundo oferece. Meu Senhor e meu Deus, nós pedimos a Ti por tantas pessoas que têm sofrido, muitas pessoas que têm permanecido nas suas próprias concepções e não se colocam diante do grande mistério de amor que não se explica, mas que pode ser vivido, pode ser experimentado, que és Tu, Senhor. Mistério de amor por cada um de nós, nós Te pedimos, Senhor. Nós invocamos a Tua graça, nós pedimos o Teu socorro, nós suplicamos a Ti, porque Tu és o nosso Deus e nós confiamos plenamente em Ti.
Tu és o nosso socorro, a nossa cidadela. Como o Salmo nos diz, nós queremos nos elevar dizendo: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, do guarda de Israel, que não dorme e nem cochila. Por isso, Jesus, nós declaramos: eu confio em Ti, eu espero em Ti, nós nos abandonamos em Ti, Senhor. Então comecei a sair com os meninos, comecei a usar da minha afetividade para poder também atrair as pessoas. Quase todo final de semana eu estava numa festa, numa balada, porém continuava indo na igreja, porque era um ensinamento da minha família. Então chegava às vezes a chegar em casa às 5 horas da manhã, tomar um banho, tomar um café e ir para a missa fazer uma leitura. Estava no altar da igreja, mas ao mesmo tempo servindo a outros deuses, a outros ídolos, nas baladas durante a madrugada. A minha mãe perdeu um emprego. Eu trabalhava há 24 anos nessa empresa. E nessa perda de emprego, a minha mãe acabou caindo numa depressão. Ela ficou por 12 meses nesse quadro de depressão, por 9 meses dentro de um quarto. E eu era a pessoa mais próxima dela, a pessoa mais amiga, com quem ela mais contava. Naquele momento eu vi a primeira grande prova que Deus me convidava a confiar realmente nele. Diante de uma história totalmente de independência, Deus me convidava a confiar na ação dele, na graça dele. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805. 11 98731 1221. Eu nunca bebi, nunca usei droga, mas considero que eu tive um vício muito forte chamado orgulho. E a partir desse orgulho eu acreditava que eu podia tudo, que eu podia fazer qualquer coisa, que eu era independente. Eu não dependia. Então eu conhecia Deus, mas não era um caminho de dependência com Ele. E aí, a partir disso, dos meus 14 até os meus 17 anos, eu toquei a minha vida dessa forma. Chegou uma época em que colocar um piercing era muito importante, você era considerado uma pessoa muito legal, eu coloquei um piercing. Então, ter o celular da moda era considerado uma pessoa legal, eu tinha o melhor celular, minha mãe era gerente de uma empresa. E pela pouca convivência que a gente tinha, então ela supria essa necessidade através dos bens materiais, né? Eu praticamente era criada com a minha avó por conta do excesso de trabalho da minha mãe e do meu pai. E a partir disso eu usei dessas coisas para poder suprir a necessidade e a falta que o meu coração tinha. Mas no fundo eu sentia um vazio, sentia uma falta, sentia a necessidade de algo a mais. Sentia a necessidade de poder compreender quem eu era, porque eu tinha vindo ao mundo. Senhor, nós nos colocamos aos Teus pés. Quantas vezes, Senhor, não enxergamos a Tua presença porque o nosso orgulho nos cega. A vaidade nos tira da Tua presença em busca de outros prazeres. E nossa Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença aos Teus pés. E quantas vezes, Senhor, o nosso orgulho, a nossa vaidade tem nos cegado, tem nos tirado da Tua presença, tem nos levado a buscar outros prazeres deste mundo, Senhor. Vida que passa, Senhor, e não há melhor lugar senão aqui diante da Tua presença. E nós nos colocamos, Senhor, diante desse grande mistério que é a Tua cruz e pedimos a Ti, socorre, Senhor, os Teus filhos. Socorre, Senhor, a Tua humanidade, a Tua criação que está ferida. É tempo de misericórdia, Senhor, por isso expomos as nossas feridas, clamando, socorre-nos, Senhor. E em Ti nós depositamos, Senhor, a nossa vida e pedimos, Senhor, a Tua força, a força do Teu Espírito. Ora em nós, Senhor. Ora com o Teu Espírito em nós.
Shirina la cantara yala yara la bandara cantara yara la bandara yala la bandara cantara yala la bandara. Shirina la bandara cantara yara yara. Estava no meu período auge para poder passar numa universidade federal, que era a expectativa da minha família. Eu tinha um grupo grande de amigos, mas ao mesmo tempo muitas vezes me sentia só, porque eu correspondia às expectativas dos meus amigos, mas não tinha as minhas expectativas correspondidas. Me dava muito bem no esporte, estava num momento muito bom da minha vida, porém com um vazio muito grande no meu coração. Não tinha sentido, é como se não tivesse um sentido para tudo aquilo. E aí, com essa idade de 17 anos também, eu fui convidada para fazer um retiro. Eu não queria fazer o retiro, uma amiga minha queria muito, a gente passou na sede de um grupo que tem na minha cidade para poder pegar informações, para ver como faria essa ficha. E a pessoa que estava lá, de forma surpreendente, fez a minha ficha, foi preenchendo sem eu querer. E aí eu disse para ela, eu não vou fazer, não adianta você fazer a ficha porque eu nem tenho dinheiro aqui para te pagar, né? E aí a pessoa respondeu, não importa se você tem, eu acredito que no dia você vai aparecer e você vai me pagar a ficha que eu tô fazendo pra você. E aí aquilo ali eu sinto que ele mexeu no meu ego, porque eu assumi com ele um compromisso e eu precisaria cumprir aquele compromisso. Então arrastei mais umas 5 amigas pra ir junto, compareci no dia, eu paguei a ficha. E quando eu cheguei no encontro, eu levei um susto. Eu vi ali pessoas fumando, usando roupas muito curtas, com uma realidade muito diferente da minha. E como eu tinha construído esse superego, eu percebia que eu era diferente daquelas pessoas e eu achava que por isso eu era melhor do que elas. Então eu olhava para o lado e falava, esse retiro não é para mim, esse encontro não é para mim, é para essas pessoas, mas como eu estou aqui agora eu vou aproveitar a oportunidade. Era afastado da cidade, não tinha como eu voltar, não tinha como deslocar um carro só para eu ir embora. E aí então o retiro começou na sexta-feira à noite, com vários testemunhos de vidas muito diferentes da minha, e aquilo foi me entediando um pouco. Porém, no outro dia de manhã, uma jovem começou a partilhar o testemunho de vida dela, comparado à parábola do pai misericordioso, como se ela fosse o filho mais velho. E eu me identifiquei, me encontrei naquele testemunho, me encontrei na realidade daquela jovem, e eu me sentia ali naquele momento a pior das pessoas daquela sala. Eu olhava para o lado e eu tinha um sentimento de não saber quem eu era. Me bateu um sentimento de tristeza muito forte, de vergonha. Eu olhava para aquelas pessoas e falava, elas mostram quem elas são. Mas eu enchia a minha vida de máscaras. Não mostro quem eu sou, não mostro qual é a minha realidade. Essas pessoas não sabem quem eu sou, minha família não sabe quem eu sou, eu não sei quem eu sou. E ali me deu uma crise muito forte de identidade e eu desafiei a Deus. O cristão enfrenta todos os dias tentações que tentam roubá-lo, roubar a alegria do Evangelho de suas vidas. Assim como Cristo sofreu e viveu as tentações no deserto, o ter, o poder, o prazer. Por isso vale a pena perguntarmos-nos, até que ponto estamos conscientes dessas tentações na nossa vida? Até que ponto acostumamos a um estilo de vida que considera a riqueza, a vaidade e o orgulho como a fonte e a força de vida? Vale a pena nos perguntar. Então o encontro se estendeu até o domingo e no domingo pela manhã eu vivi uma experiência sobrenatural, muito forte, difícil de explicar, difícil de expressar. Eu sentia que a presença do Espírito Santo envolvia a minha vida, o meu corpo, o meu coração, o meu interior. E o sentimento que me vinha era como aquela palavra de Ezequiel 36. Tirarei do vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ali naquele momento todas as lágrimas que durante a minha vida para ser forte eu escondi, eu coloquei para fora. E eu considero que foi mesmo uma efusão do Espírito Santo. O meu pensamento parecia que estava mudando, o meu coração. Parecia que eu estava em outro lugar. Fui tirada da minha vida que eu levava e fui colocada em um outro lugar, né? E a partir dali eu me decidi, eu queria ser uma pessoa diferente, eu queria ser uma pessoa nova, mas eu ainda não compreendia o que era esse caminho. Como eu falei para vocês, a minha cidade era uma cidade muito cheia de festas e lá tinha uma festa muito famosa. Era um carnaval fora de época. Eu nunca tinha ido e antes de ir para o encontro eu já tinha comprado o pacote dessa festa, uma festa de 4 dias. E eu saí de lá sem deixar para trás o mais importante, que era o meu orgulho. Eu tinha que ter deixado ele ali e eu acabei não conseguindo renunciar. Então eu achava que se antes eu podia muito, agora com Deus eu podia mais. E que eu ia nessa festa, mas eu não ia fazer nada de errado, né? Mas eu acabei indo e a gente sabe que quando a gente encontra Deus, se
se a gente não preenche o nosso coração, a gente volta 7 vezes pior, né? Eu quero convidar você a bendizer o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Como nós dissemos no começo do programa, eu quero convidar você a orar, a louvar a Deus pelo dom da tua vida. Como nós dissemos no início do programa, Ele tem muito mais do que nós podemos pedir, mas Ele é fiel. Por isso, onde você estiver, com o teu coração, se erga em louvor a Deus, dizendo: bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome pelo dom da minha vida, Senhor. Por tudo aquilo que tens realizado, por tudo aquilo que tem quebrado, Senhor, para que eu possa me colocar diante de Ti e entender, Senhor, que Tu tens exaltado os humildes e é os humildes que agradam o Teu coração. E nós pedimos, Senhor, e louvamos a Ti porque Tu tens caminhado conosco. Bendito seja o Teu nome. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Tu és um Deus fiel. Bendito seja o Teu nome para sempre. Amém. Nós, apesar de o procurarmos, afastamo-nos demais de Deus. Escutamos sua voz sempre, sempre mais distante. A voz divina que grita por nossa presença próxima. Com linguagem simples, Padre Antonello convida você a seguir os passos para a cura paterna. Livro A Cura do Amor Paterno. Adquira pelo telefone 11 3257 8805. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805. 11 98731 1221. Ninguém pode tirar de nós o desejo natural que a nossa alma tem pelo Senhor. Esse desejo de encontrá-lo, de viver intimidade com Ele. E ninguém também pode romper os caminhos que nós percorremos para encontrar esse Deus misericórdia. Veja o que Deus tem feito na vida da Helena nos dias de hoje. Uma jovem consagrada que deseja a cada instante se unir ao seu Senhor, ao seu único e verdadeiro Senhor. Acompanhe. Dali pra frente eu me decidi, pedi ajuda para as pessoas, entendi que eu não era uma pessoa independente, que eu precisava dessa ajuda e comecei a caminhar com Deus. Comecei a fazer escolhas de radicalidade, de vida de oração, de entrega, de doação pela vida das pessoas. E nesse mesmo mês, assim, praticamente, eu passei no vestibular. Passei no vestibular numa universidade federal, numa cidade que fica a mais ou menos 160 quilômetros de Alfenas. E me bateu um desespero, porque eu precisaria sair da cidade, me mudar, morar com outras pessoas. E eu tinha muito medo de não conseguir permanecer fiel, de não conseguir viver bem essa vida com Deus. Mas providencialmente a minha universidade estava em greve e eu acabei ficando 4 meses em Alfenas ainda. E esses 4 meses foram importantíssimos para que eu pudesse firmar os meus passos. Então, depois de 4 meses, eu mudei para essa cidade, uma cidade chamada Lavras. Eu fazia escolhas de acordar mais cedo, de ir à missa, de meditar uma palavra. Não tinha muito tempo, mas aproveitava do tempo que eu tinha para poder intensificar minha vida com Deus, meu relacionamento com Ele. E aos poucos a minha mãe foi conseguindo superar, foi conseguindo vencer. E toda a família naquele sofrimento junto foi conseguindo também superar. E eu vi um Deus que opera milagres. Minha mãe começou uma novena, foi 9 dias seguidos numa missa e a partir da experiência eucarística ela foi convidada a fazer um encontro e nesse encontro ela viveu uma experiência pessoal com Deus e pôde experimentar o mesmo que eu experimentei. E ali ela simplesmente chegou uma pessoa e ela voltou outra. Dali ela já arrumou as roupas, abriu a janela do quarto. Minha vida estava indo bem, minha mãe estava bem, meu pai aceitava também a minha escolha, a minha irmã
também entendia, compreendia o caminho que a gente estava fazendo, meu namoro ia bem, fazia uma experiência de namoro santo, minha faculdade perfeita, era a faculdade que eu sempre sonhei, faculdade de Educação Física. E eu participei de um retiro de aprofundamento lá do grupo da Aliança de Misericórdia, na minha cidade. E a partir desse encontro eu escutei a voz de Deus que me chamava a uma entrega mais profunda, uma entrega total a Ele. E eu entrei em desespero, não sabia o que fazer, porque parecia que tudo estava caminhando por um rumo e de repente Deus mostrou que o norte era outro. A partir daquilo eu comecei a fazer um discernimento vocacional com a Aliança. Consequentemente terminei o namoro e quando eu estava na metade da faculdade, no segundo ano, eu compreendi que realmente tinha uma vocação, que Deus me chamava, eu já tinha uma dúvida em relação até mesmo ao celibato. Então, conversei com os meus pais, coloquei para minha família, mas minha família não acolheu muito bem essa decisão. Minha mãe teve um princípio de AVC psicológico, foi parar no hospital. Meu pai não aceitou que minha mãe voltasse a ficar doente novamente. A minha irmã tentou me apoiar, mas não tinha muitas forças para isso. Meu pai chegou a me seguir na rua, com medo de eu fugir. Foi uma confusão total em casa, né? Os meus tios me ligavam, minha família, dizendo que eu estava perdendo uma grande oportunidade por conta da minha faculdade, mas não tinha jeito, Deus estava querendo algo a mais de mim. A partir desse discernimento com a comunidade, também junto à necessidade da minha família, eu acabei terminando a faculdade. Sinto que foi um tempo que Deus me convidou também para amadurecer esse chamado, para amadurecer essa vocação. Eu terminei minha faculdade no final de 2010 e no início de 2011. Minha mãe tinha feito uma promessa de me ofertar a Deus se eu terminasse minha faculdade. Ela cumpriu essa promessa. Em fevereiro de 2011 ela me trouxe na comunidade. Foi um momento muito especial para nós, porque para ela custou essa entrega, para mim também, porque amo minha família, amo também a minha cidade, o trabalho que eu realizava lá. Mas ali juntos nós compreendemos que esse chamado de Deus não era só para mim, mas era também para minha família. Eu me ingressei na comunidade então nesse ano de 2011. Hoje faz 6 anos que eu estou na comunidade de vida. Depois de 3 anos de discernimento dentro da comunidade, Deus me chamou a viver o celibato, uma entrega total a Ele, uma entrega total às almas, às pessoas que Ele me confia. E foi muito bonito a experiência de ter a minha família ali naquele dia, ver o meu pai que abraçava a minha vocação, a minha mãe, a minha irmã. E o meu desejo é de poder permanecer fiel, de poder ser expressão dessa misericórdia de Deus para a humanidade, para as pessoas, de poder ser cada vez mais de Deus. Tenho muitos sonhos de que Deus possa tocar os povos mais distantes, de que Deus possa tocar corações como o meu, que eram corações endurecidos diante de uma realidade que precisa. E o sentimento é realmente esse: Deus tirou do meu peito um coração de pedra e Deus me deu um coração de carne. Me convida a ser tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo, porque Ele opera graças, Ele opera milagres, Ele ama onde nós não nos sentimos amados. Ele alcançou o meu coração e deu sentido àquilo que as coisas, as pessoas e o mundo não deu sentido. Eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz, sou muito feliz pelo chamado de Deus, pela minha vocação e sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha história, na minha vida, na minha família, nas pessoas que cruzam o meu caminho. Aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida as suas promessas. Por isso vale a pena insistir, persistir, porque Ele tem muito mais do que você pode pedir. E é por isso que eu quero agradecer a Helena pelo seu testemunho aqui no programa Histórias em Oração, e tantos testemunhos chegarão até você para que o teu coração se desperte a um tempo de esperança. E esperar no Senhor é sempre nos colocarmos numa certeza: a esperança não falha, porque Ele é fiel. E eu quero convidar você a colocar o seu coração diante do Senhor e receber sempre as suas bênçãos, porque Ele tem bênçãos reservadas para cada um de nós. E no programa de hoje, nós recebemos a bênção do Senhor através do nosso querido Padre Antonello. Querido, não tem jeito. Nós devemos, uma vez para sempre, compreender que a verdade da pessoa humana é esta: a pessoa não pode viver sem o amor do Pai. Isso que significa que muitas vezes nós tivemos as feridas da paternidade do pai terreno. Mas isso não significa nada, nada. Você não pode ter medo. O Pai do céu pode construir e reconstruir a tua alma, porque a tua alma precisa e deseja o Pai do céu. Então, por isso, querido, que eu quero abençoar vocês, porque Deus Pai hoje possa
fazer para nós este grande dom de poder sentir a presença dele como paizinho que nos ama sempre. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a participar da comunidade Aliança de Misericórdia, a se unir com a família Aliança de Misericórdia nessa história de fidelidade que nós vivemos, porque Deus tem sido fiel, tem sido providente com a obra da comunidade Aliança de Misericórdia. E é muito simples, você pode conhecer um pouco mais dessa obra acessando o nosso portal www.misericordia.com.br, misericordia.com.br. E nós podemos interagir nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/iesmisericórdia, no Twitter, iesmisericórdia. Nós queremos sempre nos unir para poder gritar para o mundo a misericórdia do Senhor. Você pode ser um amigo do programa Histórias em Oração. Lá no nosso portal você pode deixar os seus dados, você receberá uma revista mensal com todas as informações da família Aliança de Misericórdia, palavra do mês, formação jovem, informações de todos os eventos de evangelização, e você se une a essa família para gritar para o mundo: Jesus, eu confio em vós. E é assim que eu vou me despedindo da edição do programa de hoje, dizendo para você: Jesus, eu confio em vós. Deus te abençoe.